Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E nos diz assim a poderosa palavra de Deus: assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éres muito queridos. Só até aí, pode se assentar, por favor. Irmãos, eu quero investir uns 3 minutos para te situar e me situar também naquilo que a gente tem estudado. Todo cristão, ele é chamado por Cristo a fazer discípulos. A comissão do Senhor, ela nos mostra isso. Só que o nosso desafio é nós enxergarmos no próprio Cristo, não necessariamente em nós, mas no próprio Cristo, o modelo supremo a ser seguido na nossa vida cristã. Ele é o modelo supremo, esse é o nosso desafio. Mas ao enxergar ele como modelo supremo a ser seguido na nossa vida cristã, nós precisamos nos tornar exemplos. E aí, o que acontece? A palavra de Deus nos encoraja, nos ordena isso, inclusive. Logo, qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso papel de todos nós, de todo discípulo de Cristo? É nós ajudarmos as pessoas a também negarem a si mesmas, sendo imitadoras de Jesus, como nós devemos ser diariamente. Esse é o desafio, é ajudar as pessoas a que elas neguem a elas mesmas, que sejam verdadeiros discípulos, ao passo que nós também estamos sendo os mesmos discípulos de Cristo. Você compreende isso? Porque não tem como você dizer para alguém seguir a Cristo se você mesmo não segue, se eu mesmo não sigo. Mas ao passo em que nós mesmos estamos seguindo, nós vamos mostrando para as pessoas como também elas devem seguir. Ou seja, nós devemos discipulá-las sendo nós mesmos discípulos de Cristo. E o que nós temos estudado nessa série de aulas é procurar compreender estes 2 aspectos do discipulado de uma forma bíblica, simples e prática. Quais 2 aspectos? Eu não sei se você já percebeu que, por mais que seja uma série de lições a respeito do discipulado, muitos dos ensinamentos são ensinamentos para nos tratar, para nos confrontar, para nos mostrar como deve agir um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, ao passo que nós estamos sendo tratados por Deus, para nós aprendermos, avivarmos, lembrarmos, recordarmos ensinamentos de como princípios de como ser um verdadeiro cristão, nós vamos aprendendo também como nós compartilharmos isso para as outras pessoas. Você entende isso? Então são esses 2 aspectos. Você está sendo tratado, eu estou sendo tratado, ao passo que nós estamos vendo como é que nós podemos ajudar as outras pessoas. Só que de que forma? De forma bíblica, fundamentado na palavra, de forma simples, que você compreenda, que você consiga sair daqui entendendo, e de forma prática, ou seja, o que eu vou fazer com isso? Porque não adianta só o conhecimento, a informação. A Bíblia, esse livro aqui, fechado, ou até aberto, ele contém muita informação, mas ele só se torna conhecimento na minha vida e na sua, quando nós lemos o que está escrito aqui. Mas apenas isso se torna sabedoria de vida, prática de vida, quando nós vivemos isso aqui. Então, não é só o conhecimento adquirido pela aula, pelos ensinamentos, mas como viver isso, como colocar isso em prática. E por que 1 aos Tessalonicenses? Eu não sei que numeração da aula é essa, mas já tem algumas. E sempre 1 aos Tessalonicenses. Eu quero relembrar isso a você, porque talvez você esteja assim, poxa, 1 aos Tessalonicenses de novo.
Por quê? Por duas simples razões. A primeira é que a maioria, não todos, mas a maioria dos estudiosos compreendem que 1 aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. Antes até dos evangelhos, existiam algumas coisas soltas, mas que só foram consolidadas nos 4 evangelhos depois de algumas epístolas escritas. E a maioria concorda que 1 aos Tessalonicenses é o primeiro escrito que nós temos, a primeira porção das Escrituras no Novo Testamento. É por conta disso, em primeiro lugar. E em segundo lugar, é que nós enxergamos aqui que o Espírito Santo usou Paulo para relatar um modelo bíblico de discipulado. Se você ler com atenção, cuidadosamente, o capítulo 1, o capítulo 2, você enxerga, e esse tem sido o nosso desafio, fazer com que todos nós enxerguemos esse modelo bíblico de discipulado. Então, por exemplo, no capítulo 1, nós vemos Paulo relatando sobre a igreja ideal. Quais as características de um verdadeiro cristão? Nós vimos isso em algumas lições. Nós vimos também, estamos vendo no capítulo 2, começamos a ver já algumas aulas passadas, sobre o servo cristão ideal. Uma coisa é a igreja ideal, é o cristão ideal. Como eu devo ser um verdadeiro discípulo de Cristo? E estudamos características dessa igreja, desses irmãos, várias características. Outra coisa é como eu, sendo um cristão, a semelhança do que eu enxergo nessa igreja em Tessalônica, como eu devo servir a Cristo na obra? Como é que eu arregaço as mangas e me coloco à disposição para trabalhar no reino de Deus? De que forma eu vou atender o chamado de Deus, a convocação de Deus, para que eu possa anunciar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus para as pessoas, independente de onde Deus te plantou? Volto a lembrar, você pai, você mãe, você precisa ser discipulador, discipuladora do seu filho. Isso não pode ficar a cargo do professor dos jovens e adolescentes, não pode ficar a cargo das professoras do infantil. Isso é uma tarefa sua e minha, como pais, compreende? Se na nossa casa, nós ainda que não sejamos pais, mas temos pessoas novas na fé, ou pessoas que estão abrindo o coração para o Evangelho, quem são os discipuladores dessas pessoas? Somos nós. Se no nosso local de trabalho, pessoas têm aberto o coração para nos ouvir falar, sabem que nós somos cristãos, e essas pessoas abrem os corações para conhecer mais da palavra de Deus, quem devem ser os discipuladores dessas pessoas, se essas pessoas estão nos procurando? Somos nós. Se aqui, no contexto isso também em relação aos vizinhos, no contexto aqui nosso, de igreja, digamos que uma pessoa, um irmão, não esteja sendo discipulado oficialmente, pelo Ministério do Discipulado, porém, aquele irmão se aproxima de você, você gera uma certa liga, uma certa afinidade, aquele irmão começa a te perguntar coisas, temas na palavra de Deus, tirar dúvidas, procurando compreender mais o que é o Evangelho. Quem que naturalmente ou sobrenaturalmente o Espírito Santo está conduzindo para discipular essa pessoa? Você. Então, o discipulado é para todos. Você compreende isso? É para todo mundo. E esse é o nosso desafio. Nós vemos, por exemplo, que aqui, ainda sobre o capítulo 2, que Paulo ele explica, ele mostra como nós devemos servir a Cristo. Tá? No primeiro capítulo, como servir na obra, né? No primeiro capítulo, ele mostra como o Evangelho chegou e as evidências do verdadeiro cristão. No segundo, ele mostra como ele mesmo, Paulo, ministrou aos novos cristãos, aos novos crentes, e explica por que a maioria dos convertidos permaneceu firme no Senhor. Nós vimos logo na segunda lição, se eu não me engano, como o discipulado de Paulo com aqueles irmãos foi impactante. Por quê?
pelo pouco tempo que Paulo ficou, foi escorraçado de Tessalônica, depois foi para Bereia, escorraçado de Bereia, e de Bereia ele foi para Atenas, se eu não me engano, e ele não tinha muito tempo para ficar com os irmãos. Somente quando ele chega em Corinto é que ele fica 18 meses. Então nós vimos que em pouco tempo Paulo conseguiu imprimir no caráter daqueles irmãos o caráter de Cristo. Por quê? Porque ele mesmo era um cristão. Então nós vimos isso. E aqui no capítulo 2, Paulo ele usa 4 figuras, 4 imagens desse que é o trabalhador ideal, desse que deve ser aquele que entende que precisa pregar o evangelho, precisa levar Jesus para as pessoas, que precisa ensinar a palavra para quem quer que Deus coloque próximo dele. Por exemplo, no capítulo 2, dos versículos 1 a 6, nós vemos características do dispenseiro fiel. A figura que Paulo usa aqui é a figura do dispenseiro fiel. Se eu não me engano, o tema da aula até que nós usamos foi o coração do mensageiro, se eu não me engano. Era falando sobre o dispenseiro fiel, que ele faz com a motivação de glorificar a Deus. Dos versículos 7 e 8, e talvez um pouco do 9 também, nós vemos aqui a característica, a figura da mãe gentil. Inclusive, Paulo usa um termo que aponta para isso, e atitudes que apontam para isso. Dos versículos 9 a 16, nós vemos a figura do pai interessado, aquele que, vamos dizer assim, exerce a autoridade sobre o filho. Então, nós vemos essa figura aqui. E dos versículos 17 a 20, nós vemos a figura do irmão amoroso. Então, 4 figuras que Paulo usa, e ao longo das aulas nós vamos aprendendo características. Nós estamos falando sobre o que seria essa figura da mãe gentil. A figura da mãe gentil ela é expressa no serviço em amor. Nós vimos na aula passada, na última aula. Nesta aula, nós vamos ver que essa mãe, a figura da mãe é a mãe que leva o alimento nessa aula. E na próxima aula, se o Senhor permitir, nós vamos ver que essa mãe também é aquela que tem o relacionamento. Então, nesse versículo que nós lemos, versículo 8, Paulo ele declara que de boa vontade ele desejou compartilhar com aqueles irmãos, comunicar, dependendo da versão, mas quer dizer compartilhar, dar. Literalmente é isso, é dar, compartilhar. O quê? Ele fala o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, ou dependendo da tua versão, as nossas próprias vidas. Então, nós vemos que esse dar, né, é de boa vontade, é de prontidão, é algo voluntário, abnegado, doador. Ele tem foco no outro. Eu não penso mais em mim, eu passo a pensar no outro. O que eu posso fazer para que eu possa ajudar aquela pessoa a ser mais parecida com Jesus Cristo? Que atitudes eu devo tomar para que aquela pessoa olhe para mim e ouça aquilo que eu falo e ela possa desejar ser mais parecida com o Senhor Jesus? É nesse sentido. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o Evangelho de Deus. Porque Paulo ele fala aqui, assim nós, versículo 8 do capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Eu confesso que a minha intenção, antes de preparar essa aula de fato, na última semana, foi nós compartilharmos as duas questões aqui, as duas formas, os dois modos pelos quais nós enxergamos na palavra de Deus que um discipulado acontece, pelo ensinamento e pelo relacionamento, ensino e relacionamento, ensino e relacionamento. Só que quando eu parei para meditar na palavra sobre o Evangelho de Deus, eu vi que não tinha como se desdobrar, permanecer em uma lição, e eu vi que era necessário se desdobrar
em 2 lições. Só que ao longo da leitura bíblica dessa semana, alguns textos me chamaram muito a atenção em relação ao Evangelho, inclusive o termo Evangelho de Deus, e também sobre a expressão disso, e eu precisei fazer uma revisão na aula que já estava totalmente pronta. E o meu desafio, e eu peço graça ao Senhor, para que você possa compreender isso de forma simples, de forma prática e de forma objetiva também. O Evangelho de Deus. O Evangelho, ele é a boa notícia da salvação por meio de Jesus Cristo, que conquistou a vitória na cruz para libertar a humanidade do cativeiro do pecado, levando ao Pai. Então, é uma mensagem disponível e que deve ser anunciada por todos nós, de que a partir de Cristo, aquela vida, aquela pessoa encontra a salvação, porque Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz, reconciliando-a com o Pai, levando-a de volta, levando-a até o Pai, abrindo o acesso diante de Deus. Só que é libertando a humanidade de um cativeiro, de um aprisionamento. Nesse cativeiro, nessa prisão escravizante da alma, o destino é a condenação eterna. Então, as pessoas precisam compreender que sem Cristo, elas estão aprisionadas, elas são escravas, literalmente, do pecado. Elas estão aprisionadas e para sempre longe de Deus. Se elas permanecerem nessa prisão, nesse cativeiro, nós precisamos ser aqueles que vão levar a mensagem, a única mensagem, da única oportunidade daquela vida ser resgatada, desse cativeiro, desse aprisionamento. O Evangelho é a boa notícia de que você pode viver sobre um novo governo, o reino de Deus. O Evangelho é a notícia maravilhosa que todos nós recebemos, que nós não precisamos ficar escravos do pecado, mas que nós podemos viver debaixo de um governo, o governo de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que te criou, aquele que te ama, e por te amar, enviou o seu Filho para te resgatar desse aprisionamento, desse cativeiro. E um texto que eu quero ler com você, carta aos Romanos, capítulo 6, Romanos 6, a partir do versículo 16. Romanos 6, 16. Diz assim o texto sagrado: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus ele veio trazer essa libertação de cativeiro e essa possibilidade da troca de governo, onde você deixa de estar debaixo, o ser humano deixa de estar debaixo do governo do pecado, aprisionado pelo pecado, como nós lemos aqui, para estar debaixo do governo de Deus. Mudou o governo. Literalmente nós
estamos debaixo de uma nova direção, sob nova direção. Antes, o que nos dirigia era a inclinação para o pecado, a inclinação para a carne. Agora, no governo de Deus, quem nos dirige, estamos debaixo de uma nova direção, precisa ser o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo não nos dirige, se nós não vivemos e andamos no Espírito, e nós não frutificamos do Espírito, isso mostra que nós ainda somos presos, estamos cativos do pecado. Ainda não estamos sob nova direção. Jesus veio trazer essa mensagem de que você pode estar sob nova direção. Se você hoje se encontra prisioneiro, cativo do pecado, Jesus Cristo traz liberdade para a sua vida. Jesus Cristo traz hoje mudança do cativeiro que você vivia, o aprisionamento. Jesus Cristo traz libertação para mim e para a sua vida, quando nós nos rendemos a Ele. Mas esse nos render a Ele, não é apenas nos rendermos a alguém que seja o nosso Salvador. Lembra que a mudança de governo é o evangelho do reino, mudança de governo, do reinado, do domínio de Deus. E nesse domínio, nesse reinado, existe um Senhor. Nós éramos servos do pecado, lemos aqui, passamos a ser servos da justiça, servos de Deus, servos de Deus. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você reconheceu a obra de Cristo pela sua vida naquela cruz, para o perdão dos seus pecados, você se arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus, você se tornou um servo de Deus, não mais servo, não mais escravo do pecado. Se você hoje está aprisionado, se você hoje está cativo, clame ao poderoso nome de Jesus. Renda o teu coração àquele que pode te libertar. A tua única chance de libertação se chama Jesus Cristo. Mas se você quiser, se eu quiser, como muito tempo, irmãos, por muito tempo eu desejei eu mesmo me livrar daquilo que me aprisionava, mas eu não consegui. Eu conseguia por um tempo e eu era derrotado logo em seguida. Muitas vezes, eu preparava um esboço de uma pregação, pregava a palavra de Deus, eu via ali por aquilo que eu via de fruto na vida dos irmãos que Deus usou naquele momento, num domingo, por exemplo. Quando chegava na segunda-feira, muitas vezes, já estava eu lá escravo do pecado. O que aconteceu no dia anterior? Deus só teve misericórdia dos irmãos, só isso. Mas eu era ainda um escravo do pecado. E não se engane de achar que porque você congrega numa igreja há muito tempo, porque você congrega numa igreja bíblica, porque você tem práticas religiosas, porque você serve no reino de Deus, não se engane achar que isso trouxe liberdade para a sua vida, porque não trouxe. Conforme a mensagem que o evangelista pregou ontem, religião não salva. Religião não vai te libertar desse cativeiro e te salvar. Somente Jesus Cristo. Somente o Filho do Deus vivo, somente o Verbo encarnado, aquele que se entregou por mim e por você. E isso nós precisamos compreender, irmãos. Foi somente no momento que eu compreendi isso. Eu estava no banheiro de casa. Preso nas questões que estavam acontecendo ali, muita coisa ruim acontecendo junto, e eu preso no pecado, e eu dentro daquele banheiro, eu orei: Senhor, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tanta coisa? Tanta coisa está acontecendo. Sofri uma acusação judicial injusta, mentirosa, tive a comprovação de que eu não posso ser pai. Aconteceu essa cirurgia, essa situação com meu pai, quase que eu perdi até a oportunidade de conquistá-lo para Cristo. Aconteceu isso no trabalho, isso, e eu só ouvi aquela voz falando ao meu interior: e o seu pecado? Foi então que eu pude compreender
que eu não compreendia o Evangelho. Mas somente quando eu entendi que Jesus Cristo veio me trazer vida, porque Ele morreu no meu lugar, foi somente assim, irmãos, somente dessa forma que o Senhor me libertou do cativeiro. E a mensagem do Evangelho veio trazer a libertação, a mudança, essa mudança de governo do cativeiro. No versículo 22 que nós lemos agora, uma coisa muito interessante. Porque Paulo ele escreve aqui 3 aspectos, 3 fases que acontecem na caminhada de todo servo de Deus. Precisa acontecer, senão você não é servo de Deus. Eu não gosto nem muito de usar os termos, porque estava até conversando com o pastor Santo, estava conversando comigo domingo passado a respeito de um dos termos que eu vou comentar aqui, que tem muita base bíblica, teológica, por um outro viés, que é um viés que nós não cremos. Nem ele, nem eu, nem o nosso pastor, nem nenhum dos pastores, não é o que a igreja... Mas o termo é um termo bíblico, então eu não posso fugir dele. Por exemplo, no versículo 22 nós enxergamos, na parte A do versículo, mas agora, libertados do pecado... Na parte B, perdão, parte A, mas libertados do pecado e feitos servos de Deus. Quando que nós somos feitos servos de Deus? Quando nós nos rendemos a Cristo, arrependidos de todos os nossos pecados, confessamos a Deus. Porque Jesus Cristo, ao 3º dia, ressuscitou, o Espírito de Deus o ressuscitou ao 3º dia, dando prova de que Jesus não tinha culpa alguma, de pecado algum, porque Jesus jamais pecou, ele morreu, viveu sem pecar, morreu sem pecar, ele ressuscitou, porque Deus não encontrou culpa nele, justo. E porque Jesus ressuscitou, nós então, quando passamos por esse processo de nos render a Cristo, arrependidos dos pecados, confessamos a Deus, clamamos pela salvação em Jesus, o próprio Pai também nos torna justos, não por aquilo que nós fazemos, mas pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, pela fé naquilo que Jesus fez. E isso nós chamamos de justificação. É o processo, é o ato de Deus, um termo jurídico, legal, um tribunal de Deus, onde Deus declara, você não é mais culpado. Quando? Quando você deposita a sua fé, a sua plena confiança, o seu comprometimento em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por mim e por você. E um texto bíblico muito interessante que nos mostra esse princípio, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: mas se ainda o nosso evangelho, nós estamos falando do evangelho, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então tem pessoas que não vão enxergar, tem pessoas que estão cegas. Por quê? Versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a Deus, nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, ou haja a luz lá de Gênesis, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Chega uma hora que a luz do Evangelho, ela brilha dentro da nossa cachola. E nós compreendemos essa mensagem. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quem é que faz isso? Deus. É Deus que, o mesmo Deus que disse haja luz, criou a luz,
trouxe a existência à luz, é o mesmo Deus que fala, haja luz no meu e no teu coração. É o mesmo Deus que fala, sai dessa escuridão, sai das trevas, meu filho é a luz do mundo, haja luz na tua mente, haja luz no teu coração. E aí você, entendi, agora eu entendi o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui. E esse processo, eu vejo um paralelo com aquilo que é a justificação, quando nós então compreendemos o Evangelho e nos rendemos a Jesus Cristo. Nós passamos a servir a Jesus Cristo, passamos a conhecer a Jesus Cristo. Mas ainda em Romanos, no capítulo 6, versículo 22, na parte C do versículo, Paulo ele escreve o seguinte: tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, não é apenas você se tornar filho de Deus, servo de Deus, porque você creu na mensagem da cruz e, tendo crido na mensagem da cruz, se arrependeu, confessou e Deus te tornou justo, te justificou. Mas você e eu precisamos passar por esse processo, é dar fruto para a santificação. E o termo, a segunda fase é exatamente essa, é a fase da santificação. Irmãos, é um processo. Se você acha que você disse sim para Jesus e você rejeita andar em santidade, que você não busca o Espírito Santo para que o Espírito Santo te conduza a andar em santidade, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas é pelo poder de Deus na nossa vida, lembra? Porque aí quando eu estou fraco é que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É só pelo Espírito Santo, não é por nós. Se você rejeita, lá vem uma pregação falando que eu tenho que abandonar o pecado, que eu tenho que andar em santidade. Me desculpa, você não é cristão. É simples assim. Porque Romanos 6 nos mostra isso aqui. Mas agora libertados do pecado, mudou o governo. Você está sob nova direção. E feitos servos de Deus. Primeira fase. Segunda fase. Tendes o vosso fruto para a santificação. Você precisa andar em santidade. Eu preciso andar em santidade. Isso não significa, irmãos, que jamais vamos pecar. Isso não significa que instantaneamente nós deixaremos de praticar todos os pecados que outrora praticávamos. Mas se você deseja abandonar esse pecado e você clama pela ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudando a você ser liberto desses pecados. Mas se você não quer ouvir uma pregação que te confronte, um estudo que te confronte, se a pessoa fala com você, você já sobe nas tamancas, não sei nem mais se essa expressão é usada, mas se você fica logo ciricutico, nervosinho, bicudo, chateadinho, tem alguma coisa errada com você, porque Deus corrige aquele que ama. Se Deus está te corrigindo, se Deus está me corrigindo, é porque Ele nos ama. Deus usa quem Ele quiser. Deus às vezes usa minha esposa, usa minha filha, usa algum familiar, Deus usa ímpio. Mas Deus também usa os nossos pastores, usa os pregadores, usa os nossos irmãos também. Amém? E um texto que eu enxergo isso, que nos importa viver de forma digna do Evangelho, Epístola aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, se vocês eu vou dar só uma dica para vocês. Tudo que está pintadinho de amarelo aqui é de versículo para ler. E tem um bocado, irmãos. Afia teus dedos. Porque eu preciso que você enxergue na Bíblia, entendeu? Não apenas você ouvir. Filipenses capítulo 1, eu falo e esqueço de abrir. Filipenses 1, dos versículos 27 a 30, olha o que a palavra de Deus nos diz. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de novo aí, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito,
combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Existe uma forma de andar como cristão. Existe uma forma de andar, de proceder digna do Evangelho. Não só nos limpando, sendo limpos pela palavra, por Deus através da palavra, por intermédio da palavra, da exposição à palavra fiel, mas também você precisa passar a compreender isso que Paulo escreveu aqui. Porque a vós foi concedido, versículo 29, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também o quê? Padecer por ele, irmãos. Você precisa entender que nesse processo nosso de santificação, na segunda fase, é a fase que todos nós estamos, se de fato compreendemos o Evangelho, nos arrependemos, nos rendemos a Cristo, nós vamos padecer, irmãos. Não fuja disso. Evangelho não é só vitória, nós vamos ver mais à frente. Você também precisa compreender que você vai sofrer. Você sofre, eu sofro, faz parte. Por quê? Porque nós somos provados. Nós precisamos ser provados ou tentados, dependendo da aplicação, mas que é o mesmo termo, né? Para que, não que Deus precise saber quem somos nós, porque Deus sabe, mas Deus precisa extrair o verdadeiro cristão de dentro de nós, você está entendendo? O verdadeiro servo de Deus. E como é que Deus faz isso? É na prova. Como é que você, na escola, na faculdade, no curso, você é avaliado para saber se você pode receber o teu certificado, o teu diploma ou não? É na prova, irmãos. Então, importa que nós passamos por isso. Você e eu precisamos entender. Romanos capítulo 6, voltando, por favor. Olha aqui, versículo 22 ainda, na parte D, se eu não me engano, e por fim, a vida eterna. Então, quando nós estamos no Evangelho, nós passamos pela primeira fase, que é a fase de nós sermos justificados. Aponta para o passado, aquilo que já aconteceu conosco, quando nós de fato nos rendemos a Cristo. A fase atual, pela qual nós estamos passando, é a santificação, é o nosso processo até Jesus voltar, irmãos. Se você está cansado de prova, de lutar contra o pecado, é até Jesus voltar. Se prepara, arregaça as mangas, veste a tua armadura espiritual, que Deus não te deu pijama, mas te deu uma armadura espiritual e parte para a briga. É até Jesus voltar, não tem jeito, não tem escapatória. E a terceira fase é no final, é quando Jesus voltar. É quando Jesus voltar e num abrir e piscar de olhos, nossos corpos serem transformados num corpo à semelhança do corpo glorioso de Cristo, onde não mais habitará o pecado. Nós não vamos mais precisar lutar contra o pecado, nós não vamos precisar mais usar máscara contra a Covid-19, contra o coronavírus. Nós não vamos mais precisar tomar remédio para qualquer enfermidade. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser um corpo transformado, eterno, que jamais vai morrer, à semelhança do corpo glorioso de Cristo. E essa esperança precisa estar em nós. Então nós enxergamos isso aqui também nesse texto. Agora, irmãos, Evangelho, ele são as boas novas do reino de Deus. Lembra? Do reino, da troca do governo, onde você passa a estar debaixo do governo de Deus. Isaías capítulo 52, abra comigo, por favor. Isaías 52.
E mantenha aberto em Isaías, porque nós leremos em seguida o capítulo 61. Isaías 52, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, o Evangelho, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Então lá, desde explicitamente, eu posso dizer, em Isaías, estava profetizada essa mensagem da troca de governo, onde o governo seria o governo de Deus. O teu Deus reina. Então nós vemos o Evangelho, as boas novas do reino de Deus profetizadas aqui. Vá para o capítulo 61, por favor. Versículo 1. Depois nós veremos um correlato em Lucas capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E aí aquilo que o pastor falou no início do culto, né? O quebrantado de coração, é aquele que é submisso a ouvir aquela mensagem e a recebe como verdade. O Evangelho não é para o orgulhoso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Me lembrei até de um louvor agora. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Me lembrei de vários agora, né? A fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O primeiro que eu lembrei foi o da Audacélia, depois eu me lembrei dos que falam de carvalho de justiça. Então, o Evangelho que seria proclamado já estava profetizado aqui. Com qual objetivo? Final do versículo 3. Diz o seguinte: a fim de que, ou seja, com o propósito de, com a finalidade de, com o objetivo de, que se chamem árvores de quê? Árvores do pecado? Não, árvores de justiça. Lembra que nós lemos Romanos 6, que nós deixamos de ser servos do pecado para sermos servos de justiça? É isso aqui. A fim que chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Árvore de justiça, não mais árvore do pecado, ou seja, a árvore de maçã, a macieira, qual é o fruto que ela dá? Maçã. A videira, qual é o fruto que ela dá? Uva. E eu vou parar por aí que eu não conheço muito de planta de árvore. Um carvalho, uma árvore de justiça, qual é o fruto dele? É o fruto de justiça. Então, as nossas atitudes precisam ser atitudes justas, corretas, aquilo que é o certo. E onde a gente aprende o que é o certo? É na palavra de Deus. Mas quem é que planta essa árvore? É o pregador? É o pastor? É o evangelista? É o discipulador? É quem compartilha o evangelho? É um anjo? Não. É uma organização, uma comunidade? É uma igreja? Não. Quem planta é o Senhor. Se você não for plantado pelo Senhor, me desculpa, você vai para o inferno. Se eu não for plantado pelo Senhor, eu vou para o inferno. Se eu estiver aqui, não porque congregando, me relacionando com os irmãos, meditando na palavra, orando, fazendo o que for, não importa. Se eu não estiver fazendo isso plantado por Deus, mas porque eu quis fazer, porque eu quis
me aproximar, mas não, porque Deus me plantou em Cristo, lembra? Jesus declarando que Ele era a videira verdadeira, nós somos as varas, e o Pai é o lavrador. Então, se nós não formos enxertados na videira verdadeira, plantados pelo Senhor, jamais seremos carvalhos de justiça, irmãos. E para que nós somos, então, feitos árvores de justiça? Para que nós possamos glorificar a Deus, para que Ele seja glorificado. É tudo para a glória de Deus. Não é porque você, eu meditei na palavra, eu estou no propósito do jejum, porque eu evangelizei, porque eu ajudei o próximo, porque não sei o quê. Serve inútil, você não faz mais do que a sua obrigação. É a palavra. Estou falando isso para mim também. É a nossa obrigação. Mas é para a glória de Deus. Se a motivação nossa for para que o nome de Deus seja engrandecido, aí é válido, nós fomos plantados pelo Senhor. E o paralelo disso, irmãos, Lucas 4, a partir do versículo 14, é muito interessante porque Jesus ele paralisa a mensagem. E isso eu aprendi com o nosso pastor, que eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, aprendi isso com ele há alguns anos. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim a poderosa palavra de Deus. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, Isaías 6:1, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou aqui. Jesus não continuou a mensagem. Jesus não continuou anunciando a respeito do juízo de Deus. Por quê? Porque ele não veio para condenar, ele veio para nos salvar. João 3,18. O 17, fiquei na dúvida agora, conferi, né? 17? Obrigado, evangelista Júlio. 17. Ele veio não para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. Você compreende? Então, a mensagem de Cristo, o Evangelho, não é para que lance você no inferno, mas para que mostre a você a oportunidade da salvação que há em Cristo Jesus. Só que aí, no reino, os cativos de fato eles são libertos, irmãos. Lucas, já que você está em Lucas, avança para o capítulo 11, por favor. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu vou falar algo aqui, você talvez se escandalize, mas é para você entender. O que nós leremos aqui é como se fosse o esquadrão de elite invadindo um cativeiro onde uma pessoa está sequestrada, está aprisionada. Ou imagina o esquadrão de elite de um exército, do melhor exército que já existiu, o esquadrão de elite invadindo o cativeiro para libertar aquele prisioneiro de guerra. É assim que quando chega com o pé na porta, armado até os dentes, cercando helicóptero, invasão por terra, aquilo tudo onde o inimigo não tem mais chance de continuar aprisionando aquele que está cativo. Eu pintei esse quadro na tua mente para você entender melhor o que está escrito aqui no texto. Lucas 11, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Qual é o contexto? O contexto que Jesus tinha expulsado demônios. E dizem que Jesus estava expulsando por Beelzebul. Não é? Um absurdo. E aí Jesus fala da casa dividida, que a casa dividida não poderia prosperar, ela iria cair se
permanecesse dividida. Aí Jesus diz assim, no versículo 20, ele joga na cara: se eu expulso por Beelzebul, e os filhos de vocês, por que eles expulsam os demônios? Não estou entendendo. Aí no versículo 20 ele fala: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, pelo agir de Deus, pela atuação de Deus, certamente a vós é chegado o quê? O reino de Deus, a troca de governo, a nova direção. Quando o valente guarda, armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Ou seja, se o diabo e os seus demônios aprisionam a pessoa, estão ali querendo impedir que a pessoa... É por isso que muitas pessoas têm dificuldade, todos nós vivenciamos em algum nível dificuldade para nos libertarmos de N pecados. Por quê? Porque é guerra, irmãos. É batalha espiritual. A batalha espiritual ela tem como foco a salvação da alma. E a salvação da alma passa por uma batalha espiritual, porque o diabo não quer perder a sua vida, o diabo não quer perder a minha vida. E há uma batalha nisso. Mas olha o que acontece aqui. Quando o valente guarda, e aí o valente é Satanás, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Ele está ali prendendo. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, lembra que eu falei a tropa de elite do exército mais poderoso que já existiu? Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus coloca em liberdade aquele que está cativo. Quando Jesus Cristo chega na minha e na tua vida, não há demônio que impeça a libertação, que há no nome poderoso de Jesus. Em Jesus Cristo nós temos liberdade. Você é livre em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, renda-se a Jesus Cristo, deposita a sua confiança totalmente nele, a sua esperança, deixa viva no teu coração a esperança da glória. Ame a volta de Cristo e não haverá demônio que vai te manter preso, cativo do pecado, mas Jesus Cristo veio trazer liberdade para a sua vida. Arrependa-se, renda-se ao Senhor, porque Jesus é muito mais valente. Ele é mais valente. Não tem nem como comparar, irmãos. É a tropa de elite. Nesse contexto de guerra, o diabo já perdeu. E por ele saber isso, que não tem como resistir ao poderoso nome de Jesus, é que ele tenta nos afastar da mensagem do Evangelho. É por conta disso que muitas vezes você, antes de você ouvir de bom grado a palavra de Deus, você rejeitava, não gostava de crente, falava mal, zombava. Por quê? Era o diabo não querendo permitir que você e eu ouvíssemos a palavra de Deus, que nós ouvíssemos o Evangelho. Mas Jesus Cristo veio, e Jesus está falando: se eu expulso pelo dedo de Deus, pelo agir de Deus, pela ação de Deus, é sinal de que o reino de Deus chegou a vocês, é sinal de que vocês não precisam mais viver debaixo do pecado, é sinal de que vocês não precisam mais ficar escravizados no cativeiro, aprisionados na alma de vocês, condenados à perdição eterna, para sempre longe de Deus. Mas se o reino de Deus chegou, se Jesus Cristo veio, chegou, é porque você e eu encontramos nele salvação para as nossas almas. É isso que o Evangelho veio trazer para mim e para a sua vida também, não só isso. Só que essa verdade do novo governo em nossas vidas, quando que ela acontece? Ela acontece quando existe arrependimento de pecados, irmãos. Sem arrependimento não tem como. Abra, por favor, Marcos no capítulo 1. Volta um pouco. Precisamente um livro. Marcos 1, versículo 14. Não tem um texto que nós lemos em Lucas 11? Parte do que está escrito ali em Lucas 11 é esse desenrolar aqui que nós vamos ler dos versículos 14 e 15. Só que não está explícito isso lá em Lucas. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Uma pausa aí. Em algumas versões,
não está escrito do reino de Deus, mas Evangelho de Deus. Mas se nós formos procurar no original, no grego, é do reino mesmo. É do Basileia, né, se eu não me engano. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou chegou. Se Jesus estava ali é porque chegou. E o que Jesus fala em seguida? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como. Precisa de arrependimento de pecados, irmãos. Você precisa se arrepender. Ah, mas sempre vocês falam de arrependimento. Irmãos, é isso mesmo, é isso que te forja para a vida eterna. É isso que me forja para a vida eterna. Você precisa se arrepender. E quando Jesus fala assim, o tempo está cumprido, o que Jesus falou? Chegou a hora. Chegou a hora para você? O Evangelho chegou para você? Chegou a hora? Chegou a hora de fato você se render a Cristo? Chegou a hora de você compreender essa mensagem? Por quê? Porque quando nós compreendemos essa mensagem, aquilo que Jesus fez por nós, o que Jesus manda a gente fazer, irmãos? Arrependimento de pecados. Nós precisamos nos arrepender. Agora, se nós não nos arrependemos da nossa prática do pecado, isso significa o quê, irmãos? Que não chegou para nós. Não é a hora. E se você morrer, você vai para o inferno, para sempre longe de Deus. Você precisa se arrepender. E o primeiro arrependimento é o orgulho, porque muitas vezes as coisas que a gente estabelece como padrão é o sofisma. São as fortalezas que o diabo cria por meio de ensinamentos na nossa mente. E muitas vezes nós não conseguimos entender que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Só que um outro texto, avança para o capítulo 4, por favor. Jesus, ele diz o seguinte, Marcos 4, versículo... Marcos não, irmãos, Mateus. Falei errado para vocês, perdão, queridos. Mateus 4, versículo 12, olha o que Jesus diz. O texto diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, o mesmo evento, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Isso aqui é cumprindo, né, um texto lá de Isaías, que fala que ele é um maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou é chegado o reino dos céus. Quando a luz raia, surge, haja a luz. Lembra que nós lemos 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4? Que Deus, o mesmo Deus que fez que existisse a luz, Ele fez brilhar a luz do Evangelho para que nós pudéssemos compreender aquilo que Cristo fez. A luz raiou. Só que conforme João, no capítulo 3, Jesus explicando sobre qual é a condenação do mundo, que Ele não veio para condenar, mas dizendo qual é a condenação, Ele explicando que a condenação é porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz raiou. Eu não quero a luz. Você fechou os olhos? De que adianta a luz para você? Você precisa se arrepender disso. Não, deixa eu picar mais um pouquinho, está tão bom. A luz não raiou para você. Você entendeu? É isso que o Senhor está falando aqui. Só que aí, irmãos, nós precisamos entender que Jesus é o Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo é o Evangelho. Gálatas, capítulo 3,
Gálatas capítulo 3, versículo 8. Jesus é o Evangelho. E é interessante que essa mensagem, nós vamos ler no texto, já estava prefigurada desde Gênesis 3,15, né? Mas o texto fala que o Evangelho ele foi pré-anunciado desde Abraão. Por quê? Nós vamos enxergar que quando o Senhor fala assim, e por a promessa a Abraão, Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto aqui vai explicar um pouquinho sobre isso aqui. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Se você pensava aqui, Gênesis 12, 3, Deus está falando assim, olha, todas as famílias vão ser abençoadas, vai ter bênção disso, bênção daquilo outro. Não. Deus estava falando sobre isso aqui, sobre Jesus Cristo, para aquela família que se rende a Cristo, tá? Então, continuando. Versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmão, se você lê isso aqui, se vocês leem isso aqui, isso não mexe com vocês. Aquele que jamais pecou, o Santo Jesus, o Deus encarnado, ele foi feito maldito, maldição, por você, pelos seus pecados. Você era um maldito. Eu era um maldito, mas quando ele foi à cruz, ele recebeu a maldição em nosso lugar. Versículo 14. Mas para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei, ou seja, não precisaria Jesus ter vindo. A lei já bastava, mas não bastou. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois
que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa? Que nós seríamos benditos, abençoados. Quando nós somos abençoados? Quando nós nos rendemos a Cristo Jesus. Então, te mostrei um texto para que você enxergasse que desde o Antigo Testamento o Senhor já estava dando indícios do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem do Novo Testamento, é uma mensagem desde o Antigo, só que de forma diferente, porque Deus precisava que fosse assim. 1 Pedro capítulo 1, por favor. A partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, um novo nascimento, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, a viva esperança de que nós iremos para a vida eterna é porque Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Guarda essa expressão na sua mente: poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Lembra? Vida cristã tem sofrimento, não é só vitória. Para que a prova da vossa fé, a fé precisa ser provada, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória em quem? Na revelação de que Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. A maior alegria da nossa vida é Jesus Cristo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente quem? Os profetas que profetizaram da graça que foi dada. A graça já era profetizada no Antigo Testamento, irmãos. A graça não é um conceito só do Novo Testamento, ela é um conceito desde o Antigo Testamento. Versículo 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando. Lembra da questão do tempo, quando Jesus falava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus? É chegado o momento, o tempo. É chegado por quê? Porque chegou essa hora aqui. Anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o quê? O Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Tem algumas versões que falam assim, os anjos desejam prescutar, se eu não me engano. E isso, prescutar, é bem atentar. Os anjos queriam saber qual era o desenrolar dessa mensagem da graça. Não é que eles queriam pregar, eles queriam saber qual era o desenrolar daquilo que eles já conheciam que Deus estava fazendo ao longo da história. Então nós vemos aqui que desde o Antigo Testamento o Evangelho ele já era compartilhado, o Evangelho já era anunciado. E me dói muito ouvir algumas pessoas falando que o que nós precisamos nos ater é simplesmente aquilo que Jesus falou. Igual eu assisti um vídeo que o irmão me mandou. Aquilo que Jesus falou é o que nós devemos guardar, é o mais precioso. Afinal, é Jesus, Ele é Deus. Todo o resto não serve.
nem os ensinamentos dos apóstolos, né? Dando ali o desdobramento daquilo que Jesus ensinou, que dirá o Antigo Testamento. Só que eu consigo enxergar, irmãos, que Jesus é o tema central de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Lembra que nós vimos, Gálatas 3, que o Evangelho já estava sendo anunciado, que pela descendência de Abraão viria o Cristo, por meio da qual todas as famílias seriam benditas? Gênesis qual a posição do livro de Gênesis na Bíblia? Primeira posição, primeiro livro. É de Gênesis a Apocalipse. Eu consigo enxergar que no Antigo Testamento houve ali a preparação. Os evangelhos trouxeram a manifestação da salvação em Cristo. Em Atos, a pregação por meio da igreja. Nas epístolas, a explanação por meio dos ensinamentos compartilhados pelos apóstolos. E Apocalipse, a consumação. Não tenha medo de Apocalipse, pelo amor de Deus. Apocalipse mostra que para sempre o Senhor reinará. Não tenha medo. Está dizendo que Deus vai vencer no final das contas. Então, Jesus é o tema central, irmãos. Jesus é o Evangelho. Jesus é o tema central de toda a palavra de Deus. E só a título de conhecimento para nós, esse termo Evangelho, ele vem do grego euangelion, formado pelos termos eu, boa, bom, e alguns dizem que juntando com angelia, que é a mensagem, ou ângelos, que seria o mensageiro. E aparece por mais de 70 vezes no Novo Testamento. Eu fiz uma pesquisa, até isso lá no capítulo, né, que é o Evangelho, o senhor registrou isso lá, 73 vezes que o senhor registrou. Pesquisando no My Bible, por exemplo, aparecem 73 vezes. Mas no outro site por onde eu vejo também, o original grego, site biblehub.net ou .com, me esqueci, ele mostra 76 vezes, mais de 70, né? E lá no My Bible, eu olhei cada uma das referências, das 73 referências, e achei algumas coisas curiosas. Por exemplo, não vou ler todas as 73 referências de que é o Evangelho, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Por exemplo, que o Evangelho ele precisa ser anunciado, Mateus 11:5. E aí tem outros termos, proclamado, pregado, alguns outros termos são similares. Ele precisa ser testemunhado, Atos 20:24. Ele precisa ser ouvido, Atos 15:7. Ele precisa ser crido, Marcos 1:15, nós até lemos. Confessado, segundo aos Coríntios 9:13. Abraçado, segundo aos Coríntios 11:4. Amado, Marcos 10:29. Confirmado, Filipenses 1, versículo 7. Obedecido, Romanos 10:16. Sofrido, 2 Timóteo 1:8. Defendido, Filipenses 1:16. E servido, Filipenses 2:22. E aí, e por que eu precisei olhar essas 73 referências? Para podermos falar sobre o Evangelho de Deus, irmãos. Por quê? Por exemplo, a palavra fala sobre o Evangelho do Reino. Nós já vimos que é o Evangelho do governo. Não é que são evangelhos diferentes, tá? O Evangelho é um só, único, é um só. É a pessoa de Jesus Cristo. É a obra de Cristo. Jesus, é um só. Mas quando a Bíblia fala Evangelho disso, daquilo outro, está falando de óticas, né? De que forma eu estou enxergando o Evangelho? De que perspectiva eu estou vendo o Evangelho? Evangelho do Reino, Mateus 4:23, por exemplo, o governo de Deus. O Evangelho de Cristo, Romanos 15:29, o Messias, o enviado, o Cristo, aquele que viria trazer salvação, de Jesus Cristo, o Deus que se fez servo. Em Marcos 1:15, Evangelho da paz, Atos 10:36, que paz é essa? É a paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Romanos nos mostra isso, nos ensina isso. Evangelho do Senhor Jesus, é diferente de Cristo e de Jesus Cristo. Por que do Senhor Jesus?
Porque Jesus não é só o nosso Salvador, Jesus precisa ser o nosso Senhor. Por isso que é o Evangelho do Senhor Jesus. Atos 11:20 faz essa referência. Evangelho da graça de Deus, Atos 20:24. Porque nós recebemos um favor imerecido de Deus, um presente que Deus deu para mim e para você. O Evangelho da glória de Cristo, segundo aos Coríntios 4:4. Cristo como a imagem de Deus, a glória divina. Evangelho da incircuncisão, Gálatas 2:7, porque um evangelho que chegaria aos gentios. Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Efésios 3:8. Quando você pensa nisso, insondáveis riquezas de Cristo, ou seja, estar em Cristo é incomparavelmente melhor a toda a riqueza desse mundo, né? A preciosidade que é estar em Jesus. Evangelho da vossa salvação, por quê? A salvação, vida eterna, Efésios 1:13. Evangelho da glória do Deus bendito, 1 Timóteo 1:11. Aponta ali o esplendor da fonte, como Deus sendo a fonte de toda boa dádiva, toda bênção, toda bem-aventurança, toda dádiva vem de quem? Boa dádiva vem de quem? De Deus. Tiago já nos ensina isso. E também evangelho de seu Filho. Por quê? Porque ele é o amor, Romanos 1:9. Porque Jesus é a expressão do amor de Deus por mim e por você. Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É a expressão desse amor. Jesus é a expressão desse amor. E aí, irmãos, o Evangelho de Deus é a perspectiva de Deus como fonte. 1 aos Tessalonicenses 2:8, olha, vocês nos foram tão queridos que eu desejei comunicar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas. E aí, eu preciso ler com você, nós já estamos encerrando daqui a pouco, mas eu preciso ler alguns versículos aqui. Romanos capítulo 15. Por quê? Nós precisamos saber o que não é o Evangelho. E nesses textos, onde a palavra de Deus ele expressa aqui para nós, o Evangelho de Deus, nós conseguimos enxergar o que não é o Evangelho. Por exemplo, Romanos capítulo 15, olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim, no versículo 16, perdão, Romanos 15:16. Que seja ministro de Jesus para os gentios. Eu vou ler a partir do 15 para nós termos um melhor entendimento. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. Que negócio é esse? Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, para que a vida daquele que recebe a mensagem do Evangelho seja uma vida transformada por Deus, santificada pelo Espírito Santo. O Evangelho de Deus não é um Evangelho que toma a forma do mundo, que é moldado ao mundo. Coisas que nós escutamos, pregações que nós talvez tenhamos escutado, ouvido, e pregações que fazem que, puxa, mas daquela igreja onde eu participei, onde eu congregava, aquela igreja era uma igreja que tinha tantos eventos, festas, isso, aquilo, outro, o culto tinha um monte de coisa, tinha essas ações, isso, aquilo, outro, parecidos com o mundo. Mas o Evangelho, ele não se molda ao mundo. O Evangelho, ele gera transformação para as nossas vidas. Transformação. 2 Coríntios 11:7. O Evangelho não é fonte de lucro, irmãos. O Evangelho não é para que, servindo nele, nós tenhamos lucro, e também não é para que, vivendo o Evangelho, nós tenhamos benefícios financeiros. 2 Coríntios 11, versículo 7, diz assim a palavra de Deus:
Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Foi de graça que Paulo anunciava. Ele até recebia oferta de algumas igrejas, de contribuição, mas era de graça que ele fazia a entrega dele. O Evangelho não é fonte de lucro. E se talvez você escutou que no Evangelho você iria enriquecer, você iria receber riquezas desse mundo, não se engane, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é fonte de lucro. 1 Pedro 4,17, nós estamos encerrando. Só que eu precisava ler esses textos com vocês, irmãos, para vocês compreenderem que esse é o tema central da palavra de Deus. 1 Pedro 4, versículo 17, nós vamos enxergar que o Evangelho não é desobediência. Por quê? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se a casa de Deus vai ser julgada, aqueles que dizem que obedecem, que dirá quem não obedece? Então esse negócio de não viver a palavra de Deus, de não guardar a palavra, de não obedecer os mandamentos do Senhor, me desculpe, isso não é Evangelho. Mas o Evangelho é obediência à palavra de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o capítulo que nós estávamos lendo inicialmente. O versículo 2 diz assim: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus. O Evangelho nessa perspectiva, com grande combate. O que eu enxergo aqui, irmãos? Paulo escrevendo isso aqui, que mesmo ele tendo passado dificuldades lá atrás, porque ele foi perseguido, insultado, e ele passando por grande combate agora, ele permanecia no Evangelho e anunciando o Evangelho. Eu aprendo que o Evangelho não é só vitória. Se você ouviu e tem escutado canções ou mensagens declarando que você vai vencer, que vai dar tudo certo, me desculpa, isso não é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você escuta essa mensagem de só vitória, e se você acredita nisso, se você não espera que você passe por adversidade, não se engane. O Evangelho não é só vitória, nós aprendemos isso aqui. No mesmo capítulo, nos versículos 8 e 9 que nós lemos: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. O que nós aprendemos aqui? Que o Evangelho não é egocêntrico. Você não é o centro do universo. O seu umbigo não é o meu, não é o centro do universo. Nós vemos aqui que as ações que Paulo tomou foram pensando no outro, não foi pensando nele. Então isso de você achar que você precisa receber de Deus, que você precisa ser abençoado, que você precisa viver algo da parte de Deus, o Evangelho não é o centro do seu umbigo, não é o seu umbigo, não é o meu umbigo. O Evangelho é Jesus Cristo, irmãos. E o último texto que nós vamos ler, Romanos capítulo 1, para nós encerrarmos. O Evangelho de Deus é a boa nova desenhada e revelada por Deus sobre o que Ele tem feito para resgatar para si pecadores através da cruz, por seu Filho Jesus Cristo, tornando-os seus filhos com os quais Ele viverá para sempre. E Romanos 1, a partir do versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, ou seja, o Evangelho é acerca do Filho de Deus, é acerca de Jesus Cristo, o Evangelho é Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho, e o Evangelho de Deus é o agir do amor de Deus por mim e por sua vida. E só uma referência, não um texto que eu vou ler, mas uma referência ao que o nosso pastor escreveu no capítulo O que é o Evangelho, do Manual para Discípulos de Cristo, e é um texto que também está lá no nosso site. Diz assim, abre aspas: em Jesus Cristo há perdão de pecados, reconciliação com Deus, libertação de vícios, novidade de vida e o melhor de tudo, um relacionamento verdadeiro com Deus, como nosso amado Pai Celestial, com quem nós viveremos por toda a eternidade. E é o que nos diz João 17,3, você não vai ler. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 Coríntios 8,3. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido dele. O que é o Evangelho, irmãos? É o nosso relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo. É você amar ao Senhor de todo o teu coração. É você entregar a sua adoração. É você se lançar diante de... você se arrepender dos seus pecados, crendo naquilo que Jesus fez no seu lugar, no meu lugar, arrependido dos seus pecados, decidido então a viver para a glória de Deus. De que forma? Se relacionando com o Filho. Salmo 2 declara: beije o Filho, para que a ira de Deus não seja sobre você. Ou seja, se relacione com Jesus Cristo, tenha intimidade com Cristo, ame ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e força. Faça como aquela mulher que nos evangelhos ela é conhecida como sendo Maria, irmã de Lázaro e Marta, que derramou o nardo sobre a cabeça do Senhor Jesus. Aquilo simbolizava 300 denários, equivalente ao salário de um ano. Imagina um projeto teu de um ano. Eu quero ser pai, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar o carro daqui a um ano, eu quero mudar de emprego, eu quero concluir a faculdade, eu quero fazer isso, fazer aquilo, montar o meu negocinho, eu quero fazer aquilo outro. Pensa num projeto teu de um ano. Aquela mulher entregou, derramou diante de Cristo aquilo que simbolizava o salário de um ano. E ela foi repelida. Judas, que roubava a bolsa, contestou, e Jesus falou: para com isso, não é assim não. Vocês têm aos pobres sempre, que Judas queria vender para dar aos pobres. Jesus repreende e fala: não, aos pobres vocês têm sempre, mas a mim nem sempre vocês terão. Eu aprendo, por exemplo, que a porta da graça uma hora vai se fechar. A salvação não estará mais disponível, não teremos mais como buscar ao Senhor. E Jesus depois ele fala: e onde este evangelho for anunciado, isso que essa mulher fez será lembrado para a sua memória. Por quê? Porque compreender o evangelho e viver o evangelho é fazer como aquela mulher, é se derramar diante de Cristo. Compreenda isso em nome de Jesus, amém? Vamos orar.